Olá pessoal, boa noite, boa tarde, quem estiver me vendo. Eu Seja bem-vindo aqui ao meu canal. É, o que eu tenho para dizer hoje é uma questão minha pessoal, né? Eu não vou dizer que é uma questão de adequação ou de persuasão de pessoas, mas é uma maneira da qual eu enxergo a minha vida, né? Eu não tenho agora assim na minha concepção de mundo, que foi o que eu disse já há muito tempo em alguns vídeos, né, que foi aquilo que realmente eu deixei como uma ideia de que as concepções mudam praticamente. Eu praticamente eu tinha uma fervorosidade sobre a questão de grupos identitários, coisas relacionadas à política ou situações provenientes de que as pessoas levam, né? Vou ser mais concisa possível aqui. Bom, o que acontece, turma, é que eu já tô desde 2017 nessa questão de entender esse mundo assim meio polarizado, né? Bom, eu vou falar uma verdade para vocês sobre essa questão de que as pessoas estão querendo influenciar as outras, dizer que tem que ser referente de pessoas, né? Eu fiz a minha parte. Agora eu vou fazer isso de uma maneira assim um pouco mais esporádica, né? Como eu sempre fui na vida também, né? Porque eu nunca me portei sobre uma situação que as pessoas têm que ser convencidas na marra, essa questão assim de olhar para o hoje e a gente vê que todas essas pessoas que estão por aí, elas querem realmente assim serem o máximo que se pode, ser o mais referente possível. Foi aquilo que eu realmente coloquei. Querem políticos popstar, aí a gente está vendo um monte aí de pessoa trans, pastores, pessoas que são ligadas a qualquer tipo de algo relacionado à massa social, né? E fazem com que essas pessoas se sintam felizes com esse tipo de situação de que as pessoas podem se alavancar só porque ser famosa. Seja pro lado melhor ou pro lado pior, né? Eu, no meu caso, eu nunca pensei que a gente pudesse chegar num ponto assim de sociedade como eu tô vendo hoje, que querem sucesso a qualquer custo. Você vê praticamente no seu que você olha assim para um receptor assim de farmácia e você olha no olhar deles que eles se sentem, digamos, ultrajados, infelizes, né? E eu tava olhando assim alguns vídeos sobre a minha posição mais antiga, né? Assim, quando eu digo que eu não tenho vergonha muito de dizer isso, sobre a questão de antes da minha transição e como eram as pessoas, né? Eu gostava muito de metal rock, né? Eu era uma pessoa assim que eu era muito ligada na questão de raciocínio sobre a questão do que a gente se leva como sentimento do que a gente quer botar pra frente. Como as magas e os piores pesadelos foram cessados naquela época, né? Porque não se tinha muito acesso a muitas coisas. Hoje em dia o mundo está completamente, no caso, informatizado e as pessoas estão aí com todos os seus tipos de sentimento levando para si, catarse, situação da qual elas não se correspondem todos os dias, né, naquilo que é para ser feito. Mas a pior coisa que tem é quando nesse ponto a pirraça toma conta, né? E eu não tô aqui para falar para vocês que isso não é humano, que isso não é digno, que isso não é nada. O pior é que a gente está vivendo numa sociedade de disputa, onde todas as pessoas realmente estão querendo vencer as outras, pensando que é delas mesmas
que vence a solução para que quando aconteça algo maior, a gente poder contar, né? E não a gente idolatrar a pessoa, mas sim pode ser as palavras dela, ou situações da qual todos os dias a gente passa e a gente tenha como inspiração. Mas o que a gente vê hoje não é bem assim. O que se tem hoje exatamente são situações quase levadas até para um aspecto infantil. Eu vejo a corrida eleitoral por aí, que não está uma coisa muito legal, mas isso aqui não é só dentro do país chamado Brasil, tá também em outros lugares aí do mundo, né? Você olha presidente, premier fazendo aproximação com o povo. E antes a gente não queria nem ver esses políticos aí, né? A demonstração disso nos anos 80 era o próprio Macaco Tião mesmo, né? Que fazia apologia e as pessoas queriam eleger exatamente um animal ali. Quer dizer, as pessoas não estão ligando, não estão nem aí para representabilidade. Elas estão aí por uma situação de que só querem que melhore suas vidas, mas quando a gente coloca essa situação como idolatria de pessoas, aí a gente começa a ir para um caminho muito perigoso, porque se aproveita do sentimento delas, se aproveita de situações da qual elas realmente se posicionam como uma esperança, mas eu realmente estou dizendo de mim aqui, eu nunca vou querer realmente, pode aparecer qualquer coisa que for, né? Eu já tentei uma vez, vocês viram aqui, que esse caminho assim da política partidária é uma coisa muito, digamos assim, rançosa, né? Porque você tem que se corresponder ao pensamento deles. Você não pode ter alto nível de criatividade para poder realmente se posicionar naquilo que você pode experimentar como caráter de experimento científico até, para que as massas entendam que tem que se fazer alguma coisa, né? Fora também as oposições, né? E as situações da qual não se vê o lógico e preciso do que se tem que ser feito. Eu tô vendo aí muita gente aí se candidatando. Eu tô morrendo de rir aqui na minha casa. A maioria tá num aspecto que tá se achando que tem que se defender só porque acha que é um time, né? As pessoas acham que tem pertencimento àquele tal lugar, àquela identidade. Mas aí, falando francamente, a questão do que falta, de um lado, talvez assim, mais progressista, é a questão de ideias criativas, né? De que se possa se sair como ideal. Não tem isso. O que se tem é justamente muito milindre, muito choro, muitas situações da qual todos os dias essas pessoas se olham no espelho e dizem que são máximas, mas no fundo, elas são mais uma, né? Comum como as outras, assim como eu e você. E o certo do que eu posso dizer do que vai ser daqui para frente é a demonstração que esse mês de agosto está se demonstrando, né? O que está acontecendo. A gente percebe que essas pessoas já não estão sendo mais foco. O que está sendo foco é a questão de como a gente está tratando nosso planeta. E é nesse assunto aí que eu quero falar com você. Eu percebo que com essa situação de que as pessoas estão odiando umas às outras, porque se defende um lado que ela não gosta, o outro lado que se gosta e tal, né? Eu praticamente aqui eu tava realmente falando alguma coisa, assim, fiz um comentário aí com um post que eu vi, mas eu não vou mentir que eu sinto saudade daquela direita que era decente, né? E não essa que tem hoje aí, que faz grandes bravatas, esse espetáculo desse inominável que fez aí a situação acontecer para que as pessoas ficassem assim. Agora, a paz para que isso aconteça, só se acontecer algo estapafúrdio, hora muito de uma situação inimaginável. Mas enquanto surgir essa situação de que as pessoas têm que se odiar as outras, tanto pela sua aparência física ou pelo aquilo que elas não gostariam que veio que fosse, a gente vai continuar nisso. Então,
eu espero que a humanidade em si consiga entender que é de dentro para fora que nós fazemos a nossa pretensão de evolução como pessoa, né? Eu defendo muito essa questão de uma sabedoria subjetiva, né, que faz com que a gente entenda que não é de uma situação daquilo que nós estamos vendo, mas de situações que nós sentimos e sentimos emocionada por causa disso, né? E são as sensações que nos traz com que a gente preenche esse sentimento. Eu praticamente, eu assim, até no meu meio, que eu sou, não sei se eu falei para vocês que eu sou uma praticante budista e tudo mais, tem muitas coisas que eu também uso muito a minha intuição, né? Mas não de um sentido assim genérico. É de um sentido que quando eu boto aquilo na consciência, aquilo acaba e acontece, né? Eu praticamente, eu vi algumas coisas aí, praticamente nesse ano acontecendo de diferente. Não tá como nos outros anos, né? Eu percebo que o ser humano ainda não acordou ainda para, digamos, algumas coisas importantes, né? Como a questão aí do que a gente está vendo no nosso bem-estar, o nosso segmento de privacidade, a situação de que nós vivemos numa questão assim ecológica gritante, né? Também como essa questão de, de desequilíbrio, né? Está acontecendo muito terremoto por aí, situações que as pessoas estão se sentindo confortáveis, mas mais tarde vai gerar um desconforto, né? Porque se acontece com um, não é muito ligável para isso, mas quando acontece com um coletivo inteiro, as pessoas começam a gritar, dizendo que é o fim de tudo e que não sei mais o que, mas só que vocês tentam entender uma coisa. São as próprias pessoas que estão provocando isso, tanto na questão intelectual de como lidar com o outro, como situações da qual a gente percebe como a gente está lidando como sociedade e a prática de como a gente lida com as pessoas, né? Essa questão de ser inquisitor, colocar na cabeça que tudo isso vem de algo que você não está se esforçando muito e não é verdade. Mas o que não é de esforço é a situação de que nós não estamos caminhando para um bem-estar coletivo. Não está acontecendo situações da qual a gente se promova naquilo que tudo que a gente poderia viver de mais qualitativo não está acontecendo. As pessoas só estão jogando na cara esse negócio de esquerda e direita, sendo que isso é um problema que foi criado até pela aquela turma lá que a gente sabe que não tem cara, a gente entende muito bem quem é. Mas as pessoas nesse jogo aí vão caindo, né? E vão entendendo que é como se diz a filosofia do Sutra de Lotus, né? Que são crianças dentro de uma casa em chamas, né? E algumas pessoas, assim como eu também, e outras também, não por se sentir mais ou menos que ninguém, pelo contrário, quem sou eu na fila do pão para dizer que a gente precisa sair dessa chama da ignorância e a gente se impulsionar para um caminho que a gente continue trilhando ainda, que nada acaba ali, né? Porque quando eu me refiro ao caminho do meio, são situações da qual a gente não se adestra a coisas que foram colocadas num passado que não foi resolvido. E a gente está aqui para a gente dar uma continuidade para a transformação desse passado, né? Sabendo que o futuro é uma ilusão, mas não ilusão da maneira que estão falando, né? Que vai ter esse um lugar maravilhoso, enfim, assim. Mas quem vai se fazer esse lugar maravilhoso somos nós, pessoas. Não tem nada fora. São coisas de dentro para fora. São coisas da qual o ser humano ainda nem entendeu e interpretou, que nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Nós não usamos nem a capacidade máxima do que o nosso corpo, a nossa força intelectual propositiva, positiva foi usada. E então, esse depósito que as pessoas têm em outras, no sentido
de dizer que elas estão falando que isso é o máximo positivo e esquecendo delas próprias, olhando também o seu próprio ego como uma fonte principal, porque quando o ego de um transmite para o outro, vira uma pandemia, só falando desse jeito de pessoas com aspecto de ignorância, né? Porque nós vivemos exatamente num mundo tenso e difícil. E para sair desse tipo de celeuma que a gente está passando, seria algo assim que as pessoas deveriam realmente se chegar e se tornar coesas com a questão de entre um e outro, e não ficar realmente criando inimigos, porque os seres do Ocidente está se tornando cada vez assim uma situação completamente fora do normal, né? Tá realmente com situações muito estapafúrdias, é, guerras, contendas, situações que não se levam a nada. A nossa pretensão é viver de uma maneira da qual nós, praticamente todos os dias, precisamos nos entender, né, e nos compreender que nós todos temos a condição máxima de se preencher como mundo pro positivo e positivo. E aí a gente fazer algo que seria juntar forças, né? Não provando quem é melhor e quem é mais forte. Mas sim situações que não adianta se dizer que tem um posicionamento no lugar e não se colocar o desenvolvimento humano para que a gente pudesse evidenciar isso todos os dias. Não adianta você pertencer a alguma coisa, não adianta você dizer que você é isso ou aquilo. O que importa é que você tenha a sua autenticidade para aquilo que você esteja fazendo. Agora, seguir situações da qual te dão recomendações, você pode pegar e absorver para você de uma maneira própria. E o que você não entender, você sempre pergunta. Agora, adorar as coisas cegamente, tampando os olhos, isso é uma coisa que eu realmente dou uma abominada. Eu praticamente, vou falar para vocês, hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de uma influência de uma pessoa e realmente eu já estava tomando essa atitude inconscientemente já há muito tempo, né? Eu abandonei meu irmão porque ele precisou realmente entender o mundo que ele está vivendo, né? E não é questão de se perder para sempre, é uma questão de entender que nós seres humanos, através da compreensão, nós somos praticamente envolto para que as nossas experiências sejam realmente ali. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que toda a nossa vida, todo o nosso propósito é de fazer, primeiramente, a mim feliz, para que eu esteja bem para estar com o outro, e o outro também se sentir feliz comigo. Se essas pessoas têm essa ideia de que tudo é sacrificante, você olha o semblante de todas as pessoas que você defronta aí pela calçada, você realmente se olha aqui, estão sempre defendendo umas coisas e levando para si próprio. Aí a gente diz assim, tá valendo a pena a gente ter uma relação humana, agora não fique triste, porque isso está acontecendo nesse sentido. A partir do momento que você começar a radiar a sua felicidade plena e absoluta e que todas as pessoas comecem a ter um segmento de quem você é, para que você não se olhe olhando que tem vencedores, perdedores ou alguma coisa do tipo, você vai ver que você vai caminhando feliz. E as pessoas não precisam ter aquela curiosidade para saber o que acontece nos bastidores da sua vida. Pelo contrário, você precisa realmente ser o mais enigmático possível, a pessoa mais, digamos assim, cautelada possível, para que você não se machuque com opiniões que fazem você se diminuir ou alguma coisa do gênero. Eu, infelizmente, eu tive que fazer isso com algumas pessoas de dentro do meu conhecimento familiar aí, como meu irmão, como pessoas que provavelmente estão se colaborando, mas com outro sentido de concepção de mundo.
Mas quando se existe aquela questão de menos e mais, aí que realmente a gente tem que se precaver. Mas nunca odiar, gente, porque esse sentimento de que é a destruição ao outro é que está se levando justamente a esse assunto que eu estou falando aqui. Porque o que a gente provoca mentalmente acontece no físico. Então a gente está vendo que tá tendo essas várias bravatas por aí. Hoje eu vi também um cara que é candidato a presidente saindo realmente nas vias de fato com uma pessoa. E a gente fica aqui olhando e fala assim, que tipo de expectativa a gente vai tirar dessas pessoas? Nada. Se esses tipos de pessoas são referências de pessoas, eu não quero que realmente eu apareça com esse tipo de democracia por aí pra mim. Porque a democracia de verdade pra mim, no meu jeito de pensar, é como você pensa assim, pô, eu luto todos os dias, eu pago meus impostos, eu vejo quanto está sendo custoso viver uma vida em sociedade. Então o que, que deveria ser feito? Se você pegar todas as demandas que acontecem contigo no sentido externo e interno e juntar pessoas coletivamente para que se possa se trazer algo para uma saída para a realidade, é nós que deveríamos estar lá ao invés desses representantes mequetrefe que está tendo por aí. Aí se diz assim pra mim, hoje eu escutei uma frase muito engraçada, né? Me admiro você como mulher trans, apoia a direita, apoia... Porque eu não apoio nada, gente. Eu só tô falando que se para diminuir essa catarse de extremismo, a gente deveria ter pelo menos uma esquerda ou uma direita decente. A esquerda decente até tem, só que não é vista, infelizmente. Mas a direita decente acabou. Não existe mais. O que existe são os extremos, tanto de um lado quanto de outro. E é esses extremos que estão no patamar de preferência popular. Mas essas pessoas estão pensando no quê? Na sua própria indignação, na sua situação realmente de vida, não se vê o que se deveria ser. E então, o que, que eu posso chegar para vocês e falar? A gente tem que ter uma perspectiva de um mundo melhor. A gente tem que ter uma perspectiva de uma situação de que a gente possa viver com uma extensa qualidade e que a gente possa deitar, que a gente possa descansar, que a gente possa usufruir da qualidade da vida, tanto nas partes de lazer quanto na parte do que a gente faz para se demonstrar pessoa melhor no sentido de lidar coletivamente. E daí a gente viver de uma maneira como ser humano, né, de que se está se desenvolvendo, principalmente na parte cognitiva, que é muito grande. Agora, eu vou falar muito sinceramente para vocês. Se a política está sendo esse tipo de coisa, eu prefiro estar realmente saindo de todos os tipos de grupo, saindo de todos os tipos de opiniões que as pessoas estão realmente voltadas para esse ódio ao outro, né? Eles dizem que é muito da parte da direita, mas a esquerda também não se percebeu que está sendo também não só com ódio, mas ela está sendo odiada também. E não está se entendendo que as pessoas estão migrando para um lado mais religioso até para que elas fujam realmente dessa situação. Embora sejam religiões heréticas, eu entendo o quanto as pessoas estão fugindo porque elas só procuram bem-estar, não procuram situações de que ver representante que vai para Paris fazer alguma coisa para aparecer, não é popstar, não é nada disso, né? Também a gente vê esses candidatos pastores também fazendo o seu chiliquinho todos os dias, todo dia está sendo um preso também, né? Então eu fico assim nessa decepção, né? Porque eu não precisava chegar nesse ponto, porque o Brasil é uma terra fértil para ignorantes, é uma terra fértil para que as pessoas adormeçam num berço esplêndido de ilusões. Eu, particularmente, eu tô aqui, morando aqui, né? Eu praticamente na criação eu sou aqui mesmo. Mas eu realmente me decepciono muito com esse tipo de situação, que pelo menos em alguns lugares no mundo as pessoas são unidas apesar de terem pensamentos diferentes. Mas o que está se acontecendo aqui, assim, 526 anos de história, pessoas ainda com essa falsa modéstia de que é um lugar assim que é de pessoas acolhedoras e tudo mais. A realidade é assim.
O que está faltando, eu acho que está faltando para o brasileiro é uma questão de maturidade, porque quando eu percebo que existe essa questão da pessoa olhar para o céu, acreditar num Deus aí, que me desculpa falar desse jeito assim, não estou ofendendo a fé de ninguém, primeiramente eu respeito muito o ser humano, essa questão de seres imaginários, nesse sentido, né, que se posiciona de forma que esteja num mundo que ela acredita que um dia vai estar e não vai estar, né, praticamente pelas ações que se faz aqui. Não é ofensa pessoal, não é uma questão para se levar o que eu estou dizendo para um lado pessoal, mas é a seguinte, é o brotar do chão da realidade. Nós temos praticamente característica de estarmos realmente aqui na Terra e fazer esse paraíso na Terra, né? Como se diz a oração do próprio ensino lá, herético lá, que se diz assim na Terra como no céu, né? Fazer o céu também e a Terra como um lugar melhor. Mas as pessoas estão querendo fazer a Terra também um lugar melhor? Não tá. O que a gente se espera como ser humano e com uma condição que a gente entenda como felicidade absoluta é olhar para todos nós, você pensa diferente, eu penso diferente, e a gente coexistir com isso tudo. Não precisa se sentir separado, como se existe situações de muitos seres no universo. Mas o que a gente está faltando falar, o que a gente está faltando dialogar, o que a gente está faltando dizer, é que essa questão homogênica de opinião já está estressante, já está maçante, já está chata, já está numa situação que a gente vai indo para um caminho de autodestruição. Já foi-se assim no infinito passado, já está sendo assim também agora, no presente, se não fizéssemos alguma coisa. Eu entendo que muitas das coisas que nós seres humanos estamos fazendo é para algo que talvez venha assim um caos, para depois vir uma certa anormalidade, ou uma certa normalidade, porque nós somos seres que temos uma capacidade infinita de realmente se darmos bem. Mas o que está faltando hoje, para mim, é decepção. Seria até talvez uma parte, assim, não como questão de missão, mas uma lição de entender que é através dos nossos erros é que nós conseguimos compreender que essa nossa realidade poderia ser melhor, né? Entender que esse caminho trilhado que a humanidade está escolhendo, do lado do Ocidente, desculpa, eu não estou falando do mundo inteiro, só estou falando do Ocidente mesmo, que enquanto a gente ainda continuar nesse mundo de ilusões, imaginações de que nós somos mais, nós somos melhores, nós somos profundamente absolutos porque as nossas catástroves não deixam, eu realmente estou duvidando bastante, né? Eu acredito que a gente está vivendo um período assim que estamos entrando numa densidade muito forte, um gargalo assim que eu não sei onde vai dar, se a gente vai sair num lugar maravilhoso ou num lugar muito talvez desafiador, né? Mas eu acredito que a gente precisa fazer algo necessário, uma saída para a realidade de uma maneira esperada, talvez, e que é certo, um caminho que não se precisa se sacrificar vidas para que a gente possa fazer algo, digamos assim, magnânimo, mas o que a gente precisa é deixar de ser inquisitor em todos os sentidos, mas deixar fluir a pessoa compreender e aprender, mas não precisa ser as coisas como se está dando agora, tarde demais. Gratidão a todos. Eu me prolonguei aqui no meu vídeo. Se eu talvez falei alguma coisa que alguém não entendeu ou não gostou, eu não posso fazer muita coisa. Mas o que eu estou entendendo e chegando aqui num ponto para vocês é que a gente precisa alcançar o estado de maturidade. Obrigado.